Sendo a pandemia com a receita de Deus. É a receita de Deus para vencer as crises. Hoje eu quero findar esta série de mensagens, a qual na primeira mensagem nós falamos a primeira receita de Deus, que é se humilhar. É primeiramente se humilhar. Segundo, orar e buscar. E o terceiro, abandonar o pecado. E hoje eu quero falar sobre o tratamento de Deus através das crises. O tratamento de Deus através das crises. Meus amados, foram 3 domingos então que nós ministramos em cima de 2 Crônicas 7,14. E hoje então eu quero estar concluindo esta mensagem. Porém eu quero dizer o seguinte, quero pedir que esta mensagem ela não vai parar. Semana que vem eu não vou falar sobre 2 Crônicas 7,14. Mas a mensagem ela não pode parar. O salmista diz no Salmo 119 o seguinte: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta palavra ela tem que estar incrustada na nossa alma, na nossa vida. E ela não pode sair dali. A mensagem não vai ser mais ministrada nos domingos, exceto que o Espírito Santo então nos conduza de alguma maneira e forma para isto. Mas a mensagem, irmãos, ela precisa estar presente no nosso coração. Acredito que esta mensagem, 2 Crônicas 7,14, muitos sabem de decore salteado. Ou talvez alguns aprenderam a ordem, que a primeira coisa é se humilhar. A segunda coisa é orar e buscar a face do Senhor. E a terceira e última é se converter dos maus caminhos. Porém, irmãos, esse versículo, ele foi dito pelo próprio Deus para Salomão, o homem mais sábio que existiu na face da terra. E aí Deus vai dizer no versículo 13, o que é base para o versículo 12. Ele diz o seguinte, nesse versículo que é tão famoso na Bíblia, e ele vem amarrado, ele vem preso a uma advertência, que está ali no versículo 13, que diz assim: se eu cerrar o céu, fechar o céu, lacrar o céu, de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu, diz o Senhor, enviar a peste entre o meu povo. Meus amados, Deus está falando da probabilidade de um tempo difícil. De um tempo difícil sobre a face da terra. E são tempos difíceis que Deus trabalha. São tempos difíceis que Deus fala. A gente pensa que que Deus fala é o seguinte: eu ouvi uma voz do céu que tremeu toda a terra, que tremeu o lugar onde eu estava, e eu ouvi uma voz como de trovão, Deus falando comigo. Mas Deus fala nas crises, Deus fala nas lutas, Deus fala no meio das provações, Deus fala às vezes com portas que se fecham. Aí Deus usa as crises para falar. E a gente fica meio surdo. Gente, se nós não estamos nos acordando com o que está acontecendo, você não vai se acordar nunca mais. Se nós não conseguirmos ouvir a voz de Deus falar conosco, no meio de tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo, dificilmente nós vamos ouvir. São tempos de crise. São tempos difíceis. Aliás, essa semana, conversando em casa, sobre algumas passagens da Bíblia e alguns textos na Bíblia, em que Israel, por exemplo, pecava e vinha uma prova, vinha uma luta. Havia um rei bom, um rei que adorava a Deus, um rei que buscava a presença de Deus. Então Deus abençoava, havia um tempo de prosperidade, um tempo ótimo sobre a nação. E aquele rei, então ele tinha filhos, e os filhos nasciam num tempo bom, num tempo tão agradável, num tempo de abastança. Aí os filhos cresciam e não buscavam a Deus.
A geração anterior buscava a Deus, adorava a Deus, se inclinava diante do Senhor e Deus abençoava. A geração seguinte não buscava a Deus. Aí vinha um tempo de dificuldade, por eles terem abandonado Deus. Aí o Tiago fez menção, e eu escrevi o que o Tiago fez menção, que era mencionando um provérbio, o Tiago, nosso filho. Ele diz o seguinte, que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. O texto fala, irmãos, de tempos difíceis, que poderia existir. É isso que Deus está falando. 2 Crônicas 7:13 e 7:14. Tanto que é o livro de Juízes, o livro de Reis, mostra essa realidade. Um bom rei buscava a Deus, Deus abençoava a nação, havia prosperidade. Aí vinha então o filho dele e vivia naquele bom tempo, não buscava a Deus, começava a adorar outros ídolos, outros deuses, outras divindades. E depois vinha a praga, havia destruição e vinha um tempo difícil. Meus amados, então tudo acabava piorando para a nação. Eu gostaria de tirar umas lições desse texto que nós lemos, 2 Crônicas 7:13 e 7:14, a respeito disto. E a primeira lição que eu tiro é o seguinte, que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Muitas pessoas entendem, Deus é love, Deus é tão bom, Deus é amor, Deus é pai. Mas Deus é justiça. Deus pode te abençoar, mas Ele possui o direito de retirar a bênção da tua casa, da tua vida. Deus pode derramar muitas bênçãos sobre você, pode. Mas Deus pode encolher a mão dele também. A vontade de Deus é nos abençoar. É o texto que eu sou apaixonado, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. É o que Ele tem para nós. Deus abençoa, mas Deus também tira a bênção. Deus olha, não estou nessa, não vou mais andar contigo, não vou andar mais com o meu povo, não vou andar mais com a minha igreja. E eu digo, essa pandemia tem muito mais a falar com a igreja do que falar com o mundo. Porque às vezes a igreja vive uma vida muito religiosa, centra-se mais na religião e não em Deus. Eu não quero que nós venhamos viver uma vida centrada no templo novo, na nossa nova base. Não quero, eu não quero. Eu quero que nós venhamos continuar apaixonados por Jesus, adorando a Ele. Aqui é apenas o resultado da nossa paixão para com Ele, e que nós investimos aqui porque somos apaixonados por Deus, apaixonados pela missão que Ele nos dá. E aí Deus está dizendo o seguinte, se o povo se desviar dos meus caminhos, eu vou fechar o céu. Eu vou enviar gafanhotos para devorar as lavouras. Vou mandar também peste. Então Deus também é justo. E o que Deus está trazendo sobre a economia, que Deus desestabilizou a economia. Deus também mexeu na política, desestabilizou a política. E Deus está mexendo com a igreja. Deus está balançando com a igreja, para nós sermos igreja, em meio à crise. Então, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Segunda coisa, Deus sabe tratar o seu povo. Deus tratou o coração duro de Faraó. Como é que Deus tratou o coração duro de Faraó? Dizendo, meu servo querido e amado, meu fofinho do meu coração, eu sou apaixonado por ti, eu tenho uma grande obra para ti. Não, a palavra foi, deixa o meu povo ir. Para de explorar o meu povo. Solta o meu povo, liberta o meu povo. Não solto, então tá bom. Aí Deus traz, Êxodo 7:20, em diante começam as pragas. Aí Deus começa então, agora a fazer o rio sangrar. O rio Nilo sangra. As águas, as fontes começam a sangrar.
Eu sempre digo assim que é uma batalha entre Deus e os deuses do Egito, porque o Nilo, o rio Nilo, o maior rio em extensão no mundo, era uma divindade para eles. Eles adoravam o rio, eles faziam oferendas para o rio. E aí, a primeira confronto que Deus faz é com uma divindade do Egito, que era o rio Nilo. Cada praga tinha a ver com uma divindade que Deus estava fazendo. Então, meus amados, Deus traz para a nação o desespero, o caos. Deus destruiu o Egito através das pragas, mas porque o coração de Faraó ainda estava endurecido, estava empedernecido. E sabe quando é que Faraó acordou? Quando a praga bateu dentro da casa dele. Querido, não deixa a praga chegar na tua vida. Não deixa a praga chegar na tua família. Acorda, acorda, desperta. Desperta, não deixa, busca o Senhor, clama ao Senhor, se humilha diante do Senhor, ora, faça propósito com Deus em oração. Entra em batalha em oração. Vamos, meu Deus, vamos investir, meus amados, a nossa vida em Deus em oração. Deus está cobrando. Deus sabe tratar o seu povo. Se nós analisarmos um outro personagem na Bíblia, o próprio Salomão, que nós estamos mencionando, a qual Deus fala com ele, quando a gente vai ler o livro de 1 Reis, capítulo 11, diz assim, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não se acheguem a elas, e elas não se acheguem a vocês, ou seja, não se casa com essas mulheres, porque senão elas vão perverter o coração de vocês, para seguir os seus deuses. E a Bíblia diz assim: a estas mulheres Salomão se uniu com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, diz o texto sagrado, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E a Bíblia diz assim, e o seu coração, de quem? De Salomão, já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. O coração de Davi, de Salomão, não era mais o mesmo. Se perverteu. Exatamente, Deus já tinha visto lá atrás o que poderia acontecer. E a Bíblia vai dizer o seguinte: então Salomão, o rei Salomão, seguiu a Astarote, uma das divindades dos sidônios, seguiu outro deus, começou a adorar outro deus, o deus Milcom, que era a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, diz a Bíblia Sagrada, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, outro deus, sobre os montes que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Quem era Moloque? Era o deus dos amonitas. Era um deus enorme, gigante, uma divindade, todo feito de bronze. Tinha nas pontas dos dedos, era enorme as mãos, furados, e eles botavam muita lenha, muito fogo, e eles incendiavam. Então, por dentro daquele deus, as fumaças saíam pelo nariz, pela boca, pelos olhos e pelas mãos também. E eles botavam muita lenha, aquilo ia ficando numa cor avermelhada. E os sacrifícios que eram feitos, eram oferecidos os filhos em sacrifício. Tirava a roupa do bebê, da criança, e colocava nas mãos de Moloque. A criança fritava, urrava, sofria e morria queimada. Era um sacrifício a uma divindade. Eles tocavam tambores bem alto, bem forte, para não ouvir os gritos e os gemidos e o sofrimento das crianças.
Salomão adorou esse deus Moloque. Diz, como assim? Esse homem, homem de Deus, fez um altar, construiu o templo. Eu estou citando um deles, mas a Bíblia menciona vários outros aqui. E a Bíblia diz assim, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe aparecera. Eu digo, assim terminou a vida de Salomão. Perverteu o coração. E Deus tinha advertido. E ficou assim. Não, Deus cobrou. Deus enviou homens, não ouviram. Aí Deus enviou, sabe o quê? Luta, prova, tempestade. Nada de clima bom. Nada de coisa agradável. Só luta, atrás de luta. É problema atrás de problema. Meu queridão, quando estiver assim atolado de problema, busca, clama, se humilha, porque está aqui o texto sagrado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração, eu vou escutar a sua súplica, eu vou perdoar, eu vou restaurar. A palavra é séria, irmãos, mas é a palavra de Deus. Então, Salomão se perdeu. Porém, deixa eu dizer uma coisa. Se agarre numa coisa boa aí, chamada promessa. Chamada promessa. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Deus tem uma promessa, se agarra na promessa. Deus tem aliança, se agarra na aliança. Jesus fez conosco uma aliança. Ele verteu o seu sangue. Ele derramou o seu sangue santo, puro, sem mácula, sem pecado, sem defeito. Morreu por nós, para dar sua vida por nós. E nós não somos salvos porque nós somos bons. Nós somos salvos porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por causa dele somos salvos. Não é mérito nosso, não é capacidade nossa, é bondade dele. Nós não vamos para o céu porque somos bonzinho, ou porque ajudamos alguém, ou porque a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, ou porque manda versículo para alguém. Nós somos salvos por causa da cruz de Cristo, e nós temos que estar abraçados nessa cruz, abraçado em Jesus. Agora, irmãos, o que salva são promessas que Deus tem. Eu creio que apesar dos graves pecados de Salomão, ele foi restaurado por Deus. Eu creio, eu vou repetir, que apesar de seus graves pecados, Salomão foi restaurado por Deus. Aí você diz assim, pastor Adalto, eu quero ver isso na Bíblia, onde é que está isso? Falar é fácil, pastor, eu quero ver na Bíblia onde que está. É quando a gente lê o livro de Reis, ele mostra a história, por isso que a gente tem que ler a Bíblia toda, viu? Toda a Bíblia, não é ler um texto aqui, outro lá, fica pulando. Leia toda a Bíblia. Eu creio, irmãos, que Salomão foi salvo por algumas questões. Primeiro, que Deus amava Salomão. Deus amava Salomão de um modo especial. A Bíblia diz lá em 2 Samuel 12, 24, assim: então consolou Davi a Betseba e a sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão. E o texto sagrado diz assim, ó: e o Senhor o amou. O Senhor o amou. Deus amou Salomão. Segunda coisa, Salomão realmente amava a Deus.
Mas como assim? É que ele foi adorando outros deuses. O problema é o seguinte, sabe qual é o problema? O problema é o seu. Hoje você está aqui, daqui 2 anos eu não sei. De repente você está de pá virada, está longe de Deus e dizendo, não tem problema, eu sirvo a Deus, Deus está aqui, Deus está comigo. É um engano às vezes na alma, que as pessoas carregam, Deus está comigo, Deus está aí. Eu canto louvor, eu coloco hino, mas ainda continua com a amante. Ainda continua no pecado. Não, querido, não vamos brincar com Deus. Não vamos brincar. Você está numa igreja que prega o evangelho e prega com seriedade a palavra do Senhor. E essas pessoas dizem, eu vou congregar em casa. Não, a Bíblia diz que com o bom e com o suave que os irmãos estejam unidos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 24, não deixe de congregar. Como é que a gente vai exercer os dons se nós não estivermos congregando? E a Bíblia diz assim, e Salomão amava ao Senhor, 1 Reis 3:3, e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Não era algo errado, pecado, queimar, na realidade era Deus que ele queimava, mas eles deveriam queimar apenas no templo, no lugar sagrado. É tipo assim, olha, amava a Deus, só que ele só tinha um problema, ele só congregava em casa. Ele adorava a Deus em casa, onde ele queria congregar. Não, e ele então, fez uma coisa errada aqui. São aqueles tipos de pecado que não tem problema, e eu vou deixando. E aí soma mais outro que acho que eu também não tenho problema. Outro ponto. Deus fez uma promessa a Davi. Por isso que eu digo assim, te agarra nas promessas. Te agarra, abraça as promessas. A Bíblia diz assim, Deus, segundo Samuel 7:12, que Deus fez uma promessa para Davi, que se Salomão, o seu filho, caísse em transgressão, Deus mesmo ia disciplinar Salomão, para que a sua misericórdia fosse preservada sobre a vida do filho de Davi. Diz assim, o texto, quando teus dias forem completos, Deus falando para Davi, e vier a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um da tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino, e ele edificará uma casa a meu nome, e confirmarei o seu trono do seu reino para sempre. Diz assim ainda o texto, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Guarda agora aí, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, com açoite de filhos dos homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como eu tirei de Saul, a quem eu tirei diante de ti, ou seja, eu tirei de Saul, mas para o teu filho não, eu vou poupar o teu filho, eu vou castigar com vara, eu vou açoitar ele, mas eu vou trazer ele de volta. E quando o rei Salomão caiu em pecado grave, por meio das suas mulheres, ídolos, idolatria, Deus cumpriu a sua promessa. Deus disciplinou Salomão com a vara dos homens e com o açoite dos filhos dos homens, conforme diz o texto. Aí nós vamos ler agora 1 Reis 11, verso 14, diz assim, levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomeu, que era descendente do rei de Edom. Também Deus lhe levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, isto além do mal que Hadad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. O que Deus fez? Levantou inimigos, levantou exércitos, guerra e mais guerra contra Salomão. E às vezes é assim que Deus trabalha. Aí Deus levanta situações, e a gente acha que é uma normalidade, mas Deus está querendo despertar, Deus está querendo trazer o seu povo para fidelidade para com Ele. Então, amado, não seja infiel para com o Senhor, seja fiel, sejamos fiéis para com o Senhor. O texto mais ainda vai dizer, aquilo que Deus prometeu a Davi, que ia estar disciplinando Salomão como filho, para que ele fosse preservado e tivesse então a misericórdia, e assim Deus faz com aqueles que são seus filhos, para que não venham se perder eternamente. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, diz assim, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, pois então são bastardos e não são filhos. 1 Coríntios 11, 32 também diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então Salomão, por causa dos seus pecados, foi disciplinado por Deus, por meio de Hadad e por meio de Rezon, para que não viesse ser condenado, para que não viesse perder. Aí todas as evidências indicam, num livro chamado Eclesiastes, que Salomão escreveu na sua velhice. O último livro escrito por Salomão. Depois já de velho, bem idoso. Já acabando a sua vida, ele escreve o livro chamado Eclesiastes. E o que diz nesse livro de Eclesiastes? É uma reflexão de Salomão sobre a experiência da vida desde a sua juventude. E no final do livro, à beira da morte, ele dá um conselho aos mais jovens, para que não se esqueçam daquilo que ele mesmo tinha esquecido na vida inteira. E ele diz assim, Eclesiastes 12:1: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus, e cheguem os anos que venhas a dizer, não tem neles contentamento, antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e torne a vir nuvens depois da chuva. Verso 13: de tudo isso se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, guarda os mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E o versículo 14: porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até aquilo que está encoberto, seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer juízo. Ele entendeu que Deus trouxe juízo. Também, para finalizar a defesa de Salomão, a salvação de Salomão, Mateus 6:29, o próprio Senhor Jesus testemunha dele. E diz assim: contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um deles. Jesus está falando bem de Salomão. Mateus 12:42 diz assim: a rainha do sul se levantará em juízo com essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior que Salomão. Então Deus permite tempos difíceis e luta para nos amolecer, para trabalhar com a gente. O filho pródigo só voltou depois de perder tudo que tinha. Vou repetir: o filho pródigo só voltou depois que perdeu tudo que tinha. Vamos mudar o cenário. O filho pródigo saiu, pediu a herança, o pai deu, ele foi, e lá ele foi bem sucedido. As coisas foram boas para ele, negociou, comprou fazendas, montou indústrias, muitos funcionários, fez uma boa aplicação. O cara era ótimo. Ele ia voltar para a casa do pai? Não. Por que voltou? Porque as coisas não deram boas. Queridos, vamos entender a mensagem. Vamos captar o que Deus está falando, o que Deus está trazendo. Que os problemas, as adversidades, os tempos difíceis, às vezes é para nos amolecer. Não adianta, irmãos, vir uma luta, vem uma prova, vem tudo isso, e o coração continua duro. Que vai restar a perdição eterna. Que Deus tenha de nós compaixão. Que Deus tenha de nós misericórdia. Faraó, que eu mencionei no início da mensagem, ele só liberou o povo quando a desgraça bateu dentro da casa dele, dentro do lar dele. O próprio filho dele morreu. Aí então ele deixou o povo ir. Às vezes é preciso, irmãos, um tratamento intensivo, um tratamento violento, para as pessoas se acordar. Às vezes, meus amados, só crises é que pode quebrantar a vida de uma pessoa. Às vezes as crises estão tão grande, às vezes a crise está tão grande, que às vezes a pessoa está tanta dificuldade, está naquele momento tão difícil da vida, aquela situação, vende o almoço para poder comprar a janta. A crise se abate, mas é o momento de despertar, é o momento de entender, de compreender as coisas. E que Deus às vezes usa isso para amolecer o nosso coração, que já está um pouco endurecido. Que Deus tenha de nós misericórdia. E que como igreja nós venhamos estar despertados para entender. E nós estarmos atendendo o chamado
que Deus tem para nós como igreja. Deus usa tempos difíceis também para nos amadurecer. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz o texto assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Opa, para aí, só um pouquinho. Tiago escreve no 1º capítulo, versículo 2 e versículo 3 e 4. Ele diz assim: irmãos, fiquem contentes, tá? Se você está passando por tribulações, se vocês estão passando por luta, fica contente. Meu Deus, o que é isso que ele está escrevendo? Não, mas a gente fica contente quando é o seguinte: o chefe chamou, deu uma promoção, deu um aumento de salário, houve um reconhecimento, conseguiu passar na prova, conseguiu passar no teste, conseguiu passar no concurso. Notícias boas. Mas aqui está dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passar por diversas provações. Ele vai explicar por quê. Diz assim, ó: pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. A prova gera maturidade. Segunda coisa, a prova gera integridade. Diz assim: para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Imagina, a pessoa feliz: pastor, estou tão feliz, o que houve, irmão? Pastor, hoje está completando 2 anos que eu estou desempregado, estou tão feliz. Mas eu estou tão feliz também, agora minha esposa caiu doente, está em cama. Meu filho está na UTI, está no hospital, pastor, eu estou tão feliz. Pastor, roubaram meu carro também, estou tão feliz, pastor. Eu digo: irmão, para de brincar. Não, pastor, eu estou feliz. Irmãos, isso não existe. Mas a Bíblia está dizendo assim, já. Entendes? Veja bem, não sai dizendo assim: o pastor disse. É a Bíblia que diz. A palavra do Senhor diz: tende por motivo de alegria, por passar por diversas provações. Porque essas provações vão produzir em vocês perseverança, vai produzir fé, perseverança, vai produzir maturidade e integridade. Então, queridos, que Deus nos dê graça e entendermos que Deus trabalha e que Deus está trabalhando. E indo para o final da mensagem, Deus permite lutas para nós nos voltarmos para Ele. Assim foi com Salomão. Eu acredito que no final da vida Salomão se voltou para Deus, porque Deus tinha uma promessa com Davi. Não aproveita. Eu vou me desviar, vou me afastar, porque Deus me ama, Deus é só love. Eu vou curtir bem a vida. Lá no final Deus manda um câncer sobre a minha vida, Deus manda uma desgraça e eu volto. Querido, o teu pai não é o que Deus fez a promessa a Davi. Deus fez uma promessa, uma aliança com Davi. E até hoje Deus cumpre a sua promessa com Davi. O rei Davi, rei de Israel. Então não brinca com coisa séria. Você não é Salomão, a qual o pai dele é um homem segundo o coração de Deus. Deus amava tanto Davi que fez uma aliança com ele. E Deus cumpre. Então não brinca com o pecado. Não fica brincando com o pecado. Deus vai ter misericórdia na última hora. Cuidado, não brinca. Eu digo que às vezes por amor a nós, Deus ouve a nossa oração e Deus salva. No leito da enfermidade, da morte, o nosso familiar, porque Deus nos ama. Mas observa, meus amados, Deus tinha uma aliança com Davi. Então não brinca com pecado. Não brinca com coisa séria. Ok? Assim foi. Deus permite lutas para voltar para ele. Assim foi com Salomão. Assim foi com o filho pródigo. E Deus permite tempos difíceis para gerar um novo tempo. Para gerar um novo tempo. Deus permite tempos difíceis para ser um tempo de romper. Para vivermos um novo tempo. Eu digo, Deus não nos deu um novo templo apenas. Deus nos deu um novo tempo. Deus está dando boas oportunidades para nós falarmos do amor de Jesus, anunciarmos a grandeza do Senhor Jesus, para dizer que Ele salva,
que Ele cura, que Ele liberta, que Ele vai voltar e que Ele é a solução para tudo que está acontecendo no mundo. Meus amados, tem muitas coisas novas e Deus está nos dando. Jesus, na sua morte na cruz, Ele foi para fazer um novo homem, para criar uma nova criatura, tanto que a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus é nova criatura e não tem mais nenhuma condenação, uma nova vida, uma nova mentalidade. A nova igreja surge no meio do caos. É o que Deus está fazendo. Deus está refazendo a nossa igreja para viver um momento novo no meio do caos. No meio de tudo que está acontecendo, Deus está nos chacoalhando. Deus está mexendo com a gente. Amém? E eu acredito, irmãos, que Deus está levantando no meio do caos muitos pregadores. Amém? Deus está levantando muitos conselheiros. Deus está levantando no meio do caos muitos evangelistas. Deus está nos dando oportunidade para usar cada um de vocês, usar cada um de nós como solucionador de problemas no meio de crise. Deus está nos levantando como igreja para nós sermos intercessores. Eu disse no domingo passado que hoje, na realidade, todos nós somos anfitriões de aprisco. Todos nós somos anfitriões. Porque a gente está fazendo culto online e na sua casa você é um anfitrião. E eu digo que Deus está nos desafiando também para cada um de nós sermos também líderes. Toda a igreja como líder. Aquela mensagem que você recebeu no aprisco, reúne familiares, amigos. Olha, eu tenho uma palavrinha que eu quero compartilhar com vocês. Estou criando um grupo aqui. Começa aí, replica aquilo que você ouviu ali no aprisco. Multiplica, vamos avançar. Não é tempo de romper? Não é o que Deus nos traz? Ou vamos ficar acomodados esperando que um sinal do céu aconteça? Deus está nos despertando, irmãos. Deus está nos capacitando e Deus quer nos levar e Deus quer nos conduzir. Nós somos chamados por Deus para avançarmos no meio da crise. A crise está falando, Deus está falando através da crise. Que nós, meus amados, venhamos aprender, porque a palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Depois Deus diz assim, versículo 15 e 16: de hoje em diante, os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. E eu acredito nessa palavra para esse lugar onde nós estamos, que diz assim: escolhi, consagrei esse templo para que o meu nome esteja sempre nele. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Deus faz 3 promessas aqui que nós precisamos. Diz assim: eu ouvirei, eu perdoarei e eu curarei. Nós precisamos de alguém para nos ouvir. E Deus diz assim: eu ouvirei. Nós precisamos também de perdão. E Deus diz assim: eu perdoarei. Nós precisamos de alguém para nos perdoar. E nós precisamos de alguém para nos curar. E o Senhor diz assim: eu curarei essa terra. Deus nos ouve, Deus nos perdoa, Deus nos cura. Em Cristo nós temos perdão. Em Cristo Jesus nós temos uma nova vida. Então não desperdice a oportunidade. Aproveite esse tempo para uma mudança na tua vida, para uma mudança no teu coração. Eu quero orar junto com vocês. Nós vamos levantar um clamor nesse momento, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu fico aqui com um grande desejo de chamar vocês aqui à frente para orar, mas por todos os protocolos e cuidados e zelo que o pastor tem, cada um vai orar na sua cadeira, no seu lugar aí, né? Ou junto com a sua esposa, né? Ou com o seu familiar que está aí do seu lado, amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, conhece toda a nossa vida. E a Tua palavra, meu Deus, que diz, lá no livro de Pedro, capítulo 1, verso 6, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor,
em glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Nós oramos, meu Deus, porque as provas revelam o caráter do teu tratamento conosco, de maneira coletiva, de maneira familiar, de maneira individual. Aqueles que estão passando, meu Deus, por uma prova, aqueles que um dia passarão por uma prova, que eles possam lembrar-se da tua palavra, recordar-se, meu Deus, e a tua palavra esteja avivada no coração, e despertando, meu Deus, por uma busca mais intensa contigo, uma dedicação, uma entrega maior, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor não quer pedaços, o Senhor não quer restos, o Senhor quer-nos na totalidade, totalmente e completamente teu, Senhor, totalmente dedicado e consagrado a Ti e ao Teu propósito, sendo realizado e construído na nossa vida. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, por transformação no caráter. Eu oro, meu Deus, por uma nova identidade em Cristo Jesus. Aqueles que hoje estão aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira ou pela quarta vez, ou aquela pessoa que está aqui desde o primeiro culto que fizemos aqui até hoje, eu oro, meu Deus, para que o Senhor esteja tratando de todos nós, porque nós somos a Tua igreja, e queremos, meu Deus, com seriedade, sempre ouvir a Tua palavra, Senhor, e guardar ela no nosso coração, para que de alguma maneira nunca venhamos pecar contra o Senhor, Pai. Obrigado por sermos igreja, obrigado, meu Deus, porque ouvimos o Senhor, ouvimos a Tua voz, entendemos, meu Deus, o Espírito da Tua palavra, e aquilo que o Senhor quer para nós como igreja, como sociedade, nos ajuda a avançar, nos ajuda a romper, Pai, aquilo que ainda não conseguimos romper, Pai. Hoje, Pai, em nome de Jesus, profetizamos que é um culto de nós rompermos, de nós nos despertarmos, de nós acordarmos, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, meu Deus, eu te peço, do nosso estado, da nossa cidade. Tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Até quando, meu Deus, essa praga vai continuar? Até quando, meu Deus, vai permanecer? Meu Deus, eu creio que até o teu povo se acordar, até a tua igreja se despertar, Pai. Eu oro, meu Deus, porque sei e desejamos um avivamento em toda a nação, que todos possam ter os seus olhos abertos como os ninivitas, toda a nação, 120 mil homens, meu Deus, 120 adultos que despertaram o entendimento e buscaram e clamaram, ou como os judeus, meu Deus, que estavam na província onde descreve o livro de Esther. Todos os judeus jejuaram, clamaram, se arrependeram e buscaram e lamentaram, como no livro de Esdras, meu Deus, em que todo o povo chora durante 3 horas, confessando o seu pecado, e durante 3 horas ouvindo a tua palavra, Senhor. Durante vários dias, meu Deus, debaixo de sol, debaixo de muita chuva, mas estavam ali ouvindo a tua palavra, Senhor, com um desejo de mudança. É assim, meu Deus, que o Senhor quer tratar conosco como tua igreja. Desperta-nos, Pai. Desperta a tua igreja. Desperta a nossa liderança. Desperta, meu Deus, a todos. Levanta obreiros, meu Deus, no meio do caos. Levanta, meu Deus, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Levanta, meu Deus, homens e mulheres, meu Deus, com a palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, para que sejam usados no meio da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Começando o concerto dentro de casa, Senhor. Primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia. Então, depois na Samaria, então, só por último nos confins da terra. Ajuda, meu Deus, os concertos iniciar dentro do lar, entre casais, entre famílias, e assim que não pare as mudanças, Pai. Rogamos, meu Deus, o Teu agir, rogamos pela manifestação dos Teus milagres, rogamos pela Tua proteção, a proteção divina, rogamos, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar também nesse momento pela vida da Thaís, da Silva Luiz, que está hospitalizada, Senhor, a filha da Silvana. Por ela nós oramos e pedimos a intervenção, o agir, a bondade do Senhor sobre a vida da Thaís, Pai. Também de igual modo nós oramos pelo Davi Lucas, que está doente e tem 4 meses só.
Cuida, meu Deus, do pequeno Davi, Senhor. Cuida dele, Senhor. Guarda ele, Senhor. Restaura a saúde, Pai. Eu oro também pelo Humberto, que está na UTI, lá de Porto Alegre. Coloca a tua mão sobre a vida dele, Senhor. Restaura a saúde. Dá saúde, meu Deus. Move a tua mão. Manifesta o teu poder, Pai. Conduz-nos, ó Deus, pela tua boa mão. Guarda-nos em ti. Sustenta-nos em ti. Na tua força, no teu poder e no teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, meus abençoados, que Deus abençoe. Um final de domingo abençoado para vocês. Amém. E vamos ficar na expectativa se haverá a possibilidade, a permissão para nós nos reunirmos ou não. Se não for possível, nós vamos continuar reunindo no mesmo horário, no culto da manhã, certo? Mesmo que nós vamos colocar as luminárias, mas eu digo assim, eu estou amando o culto na parte da manhã. A gente fica com o restante do dia e a palavra ela fica trabalhando no nosso coração. Não é diferente do culto domingo de noite, você vai para casa, né, vai jantar, comer alguma coisa, vai dormir. E assim a gente fica com a palavra construindo nosso coração e conversando sobre ela em casa. Estou gostando muito. Então, nós vamos, se tiver transmissão, não tiver o culto presencial, fique realmente como se estivesse adorando a Deus. Ok? Até sugiro o seguinte, tá de pijama? Tira o pijama. Põe uma roupa, como se viesse para o culto. Calça o sapato como se estivesse no culto. Tenha toda a atenção como se estivesse no culto. Não mexa com cozinha, não mexa com arrumar coisa, varrer a casa, limpar isso, dar um telefonema, resolver um problema, ir no WhatsApp, no Face. Não. Vamos adorar a Deus, fazer um culto na nossa casa. Amém? Vamos reunir os filhos, reunir a família, vamos fazer um culto na nossa casa. Não é um momento, eu vou visitar, vou receber visita, não. Eu não posso, desse horário até as 11 horas eu não posso receber. Vem depois das 11 na minha casa. Amém? Certo? Mas vamos ficar aguardando essa possibilidade de continuarmos ou não. Nós vamos estar informando através das nossas mídias e também através dos líderes de aprisco. Tá bom, gente? Beijo no coração, nossa cantina lá atrás, ok? O envelope também para oferta para o telhado. Quem pode acertar lá também, se alguém quiser passar na máquina. Tá bom, queridos? Beijo no coração, não dá um abraço ao seu irmão. Estamos despedidos na paz do Senhor Jesus. Deus guarde, Deus proteja. E o Senhor esteja livrando a cada um. Evitem aglomeração.